Será que algum dia o torcedor do Palmeiras vai ver você, Edmundo e Marcos juntos, né? Diretoria, técnico? Aí vai ser mais difícil. Aí vai ser muito difícil juntar esses três juntos. Não porque nós não queremos, mas por tudo aquilo que envolve a situação política, é muito difícil juntar todos eles. Olha, o Ronaldo, qual a sua opinião sobre a seleção brasileira e se você acha bom o trabalho do Filipão? Olha, é cedo para falar do trabalho dele. Eu acho que a gente pode, depois dessa Copa das Confederações, talvez a gente possa fazer um paralelo com o que o Mano Menezes fez, sabe? Eu acho que a seleção brasileira tem as suas dificuldades, acho que está muito atrasada, poderia já estar, pelo menos, se não no mesmo nível, mas mais próximo de outras seleções. Então eu vejo a seleção alemã na nossa frente, eu vejo a seleção espanhola, vejo a seleção da Holanda, que já há algum tempo que eu não vejo jogar mais, que sempre mantém os seus grupos, né? Então é preciso levar em consideração tudo aquilo que já se passou e algo que nós não conseguimos alcançar até agora com a seleção. Então acho que o trabalho dele é muito longo, mas por outro lado a gente fica meio otimista. Por quê? Porque a seleção brasileira, todas as seleções são mais ou menos assim. A gente fica pronto para o Mundial, a gente se motiva para o Mundial, entendeu? Não é o certo, não é, mas a seleção brasileira é dessa maneira. A gente espera que haja uma resposta até lá. Ele vai chegar assim do que está voando antes de chegar na hora ainda não é. Exatamente. Fala um pouquinho das suas atuações na seleção também. Ficou também isso faltando na carreira, disputar uma Copa do Mundo? Ficou, faltou. Eu tinha quase certeza, que eu iria para de 94. Eu disputei praticamente todas as partidas das eliminatórias e esperava ser chamado na última convocação. Mas quis essa história que não fosse dessa maneira. Eu não sou o primeiro, né? Eu acho que naquele grupo do Palmeiras tinha muitos outros que poderiam estar na seleção, né? Na época mesmo o próprio Sampaio, o Roberto Carlos, eu, o Edmundo, eram jogadores que poderiam fazer parte daquele grupo, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. O time foi campeão, não jogou aquele grande futebol, mas valeu a pena torcer pelo Brasil. Você agora como técnico, o Dorival Júnior deu uma entrevista esses dias falando que ele falou categoricamente: o jogador brasileiro hoje em dia não tem comprometimento. Foi o que ele disse. Ele disse: estou generalizando mesmo, mas ele não vê hoje o jogador, não sei se estão dispersos aí com a noite, com certas coisas, mas ele disse: o jogador brasileiro hoje não tem comprometimento. Na época de você como jogador ou agora como treinador, acontece isso mesmo? Dá para generalizar? Eu vejo o jogador brasileiro hoje meio que iludido, né? Com tudo aquilo que acontece, com toda a fama que ele ganha rápido, né? E vejo realmente jogadores um pouco ingênuos a esse respeito. De repente, hoje, um jogador não está bem num determinado local e alguma coisa que o treinador falou já o ofende, e a primeira coisa que ele faz é ir até seu empresário. O empresário vai e já começa a falar no ouvido do diretor. Então vejo esses jogadores, não digo assim generalizar falta de comprometimento, mas eu vejo assim, se passa a mão muito na cabeça e muito iludido com a fama que tem. Então é muito fácil um jogador hoje fazer seu pé de meia em apenas 3 anos de profissão, né? E dali para frente ele já não consegue ter aquela mesma gana, ele não consegue ganhar da mesma maneira, ele não consegue ter o mesmo foco. Então sempre tem alguma coisinha que desvia, às vezes perde um título porque exagerou numa noitada, ou porque teve uma contusão, porque não se cuidou. Então tem muito disso hoje no futebol brasileiro, e é por isso que o futebol brasileiro também está numa situação dessa que está. A gente não vê grandes craques, justamente porque falta um pouquinho de comprometimento em termos de
de saber qual que é a sua real posição dentro da sua profissão. Eles não pensam naquilo, milhões gostariam de estar aqui e eu estou, principalmente nos grandes clubes, né? O jogador chegar num grande clube, hoje em dia eles passam pelo grande clube, ninguém mais vai lembrar deles, muitos deles. Acontece o seguinte, na minha época, ganhava bem o meia, ganhava bem o centroavante que fazia muitos gols, aqueles mais importantes que ganharam título. Hoje, um lateral direito que joga, vamos colocar aqui, lá no Sport de Recife, um lateral direito já ganha seus 100 mil reais por mês, né? Coisa que na minha época, um lateral direito que jogava lá no Sport ou lá num time do Nordeste ganharia 10 mil reais, 5 mil reais. Então, esse tipo de situação mudou bastante o futebol brasileiro. E essas pessoas, esses jogadores não têm tanta cabeça para poder administrar esse tipo de situação. Ele pensa, eu ganho 100 mil, eu estou aqui no grande clube, eu sou dono da situação. Exatamente. Uma participação muito bacana do Aguinaldo Borges. Olá, Matador, sou seu fã, criador da fanpage oficial do seu livro no Facebook. Olha, já criou. A propósito, moro em Foz do Iguaçu. A primeira vez que entrei no estádio de futebol foi no dia 12 de junho de 93. Viajou de ônibus, saiu sexta para vir ver a final, graças a Deus que era no sábado, e voltou no domingo. Depois ele foi trabalhar e tudo mais. Então ele está perguntando que atacante você indicaria para o Verdão do mesmo nível que era do seu nível na época para disputar o centenário o ano passado. O Barcos jogou até esse ano, você inclusive estava na apresentação dele. Sim. Então que outro atacante você indicaria? Olha, tem um bom centroavante no News Old Boys, eu vi jogar agora Escoco. Parece que o São Paulo já está tentando negociar, mas seria um excelente centroavante para o Palmeiras. Acho que o Barcos perdeu a oportunidade de ser ídolo no Palmeiras, né? Perdeu por quê? Porque deixou algo que estava na mão, achando que ia ser um benéfico, sair no momento para um time que momentaneamente, deixando um time que momentaneamente está na segunda divisão, para buscar uma seleção argentina. Não sei se ele foi convocado para... Não foi sequer convocado para a Copa das Confederações. Então, para mim, vai ter que dar uma volta muito grande para depois voltar a uma seleção brasileira, a uma seleção argentina. Então, acho que é um cara que perdeu a oportunidade. Há tempo, tem tempo para isso, mas, por outro lado, é preciso uma outra conversa, outras situações. Então, e para dizer um centroavante, esse Escoco seria um grande nome. Vi jogar contra o Boca Juniors, achei um bom jogador e tem aquela característica de argentino, que é o que o palmeirense gosta e precisa. Ele nem é tão alto, né? Mas é um cara que chega e faz o gol. Tem 27 anos. Tem 27 anos, eu não sei como é a situação de salário dele, como é que é, mas era um jogador, gosta de cair pelos lados, sim, mas é um jogador que poderia, sim, ajudar o Palmeiras. Eu acho que é um nome interessante.